Nessa aula, iremos estudar sobre taxas equivalentes. Em se tratando de juros simples, a taxa equivalente é a própria taxa proporcional da operação. Por exemplo, 3% ao mês e 9% ao trimestre são taxas proporcionais. Ao considerarmos 3% ao mês ou 9% ao trimestre, obteremos o mesmo resultado no cálculo de juros simples. Por exemplo, um capital de R$ 4.000 aplicado a uma taxa de 3% ao mês durante 3 meses rende R$ 360 de juros e o montante será de R$ 4.360. Ao considerarmos 9% ao trimestre, vezes R$ 4.000, que é o valor do capital, e vezes um trimestre, chegaremos a R$ 360 para os juros e o mesmo valor de R$ 4.360 para o montante. Para a taxa equivalente no regime de juros compostos, utilizaremos a seguinte expressão: taxa equivalente é igual à raiz de 1 mais i, cujo índice dessa raiz é a taxa que eu quero converter, menos 1. Por exemplo, determinar a taxa de juro composto mensal equivalente a 22% ao ano. A taxa se encontra ao ano e queremos converter para uma taxa mensal. Portanto, o índice da raiz será 12. A taxa equivalente é igual à raiz de 1 mais 0,22, cujo índice da raiz é 12, menos 1. Taxa equivalente é igual à raiz de índice 12 de 1,22 menos 1. Resolvendo a raiz, obteremos 1,01671 menos 1. A taxa equivalente será de 0,01671 e multiplicando por 100, teremos 1,671% ao mês. Seguimos com um outro exemplo. Determinar a taxa de juro composto trimestral equivalente a 22% ao ano. A taxa se encontra ao ano e queremos converter essa taxa para trimestre. Por isso, durante o ano, nós teremos 4 trimestres e o valor de Q será 4. A raiz quarta de 1 mais 0,22 menos 1. Teremos a raiz quarta de 1,22 menos 1. Resolvendo essa raiz, obteremos 1,05096 menos 1. O resultado de I será de 0,05096 e multiplicando por 100, teremos uma taxa de 5,096% ao trimestre. Iremos diferenciar agora taxa nominal da taxa efetiva. A taxa nominal é quando o prazo de capitalização de juros é diferente daquele definido para a taxa de juros. Por exemplo, 32% ao ano, capitalizada mensalmente. Temos o prazo da taxa ao ano e o prazo da capitalização ao mês. Portanto, trata-se de uma taxa nominal para essa situação. E a taxa efetiva é quando o período de formação dos juros coincide com aquele a que a taxa se refere. Por exemplo, 14% ao semestre com capitalização semestral. Observamos que o prazo da taxa é ao semestre e o prazo da capitalização também se encontra ao semestre. Portanto, nesse caso, temos uma taxa efetiva. Uma taxa de 3,5% ao mês determina uma taxa efetiva ao ano de. Utilizaremos essa fórmula para converter uma taxa que estava ao mês para uma taxa ao ano. IF é igual a 1 mais I elevado a Q menos 1.
A taxa efetiva é igual a 1 mais 0,035 elevado a 12 menos 1. Somando os termos dentro do parêntese, obteremos 1,035 elevado a 12. Iremos elevar esse termo à 12ª potência e obteremos 1,511 menos 1. E obteremos 0,511, que multiplicando por 100 nos fornece uma taxa de 51,1% ao ano.